Então, finalmente terminou o Brasileirão 2025. A última rodada aconteceu neste final de semana, com todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo, menos um. Mirassol e Flamengo foi antecipado, porque o Flamengo viajou para o Catar para a disputa do Intercontinental. Então eles jogaram no sábado e empataram em 3-3, um jogo bem maluco, lá em Mirassol, no estádio Campos Maia. O Mirassol, que ao lado do Flamengo foi o único time que não perdeu em casa nesse Campeonato Brasileiro, manteve esse recorde, empatando. O Flamengo jogando com um time muito alternativo, né, formado ali por jogadores jovens do Sub-20, e eles deram conta, né, alguns jogadores que fazem parte até do elenco principal, como é o caso do Michael, o Alacian, que apesar de ser jovem, acho que ele tem 21 anos, né, mas ele integra o elenco principal. São alguns jogadores que estavam em campo. De resto, né, não são caras muitas conhecidas, né, o restante já tinha viajado, ou pelo menos não viajou para São Paulo para jogar esse jogo, e depois eles partiram juntos, esse time principal, mais alguns jogadores que estavam lá contra o Mirassol. Enfim, 3-3. Já falei várias vezes sobre a campanha do Mirassol. Eu achava que ia vencer esse último jogo, mas o importante é que já estava classificado para a Libertadores. Os jogadores do Flamengo também queriam mostrar serviço. Entretenimento não faltou. E o Mirassol conseguiu manter também esse feito, que já era gigantesco, mas é mais legal ainda terminar, né, sem perder nenhum jogo na sua Fortaleza. Agora no domingo, os jogos simultâneos, todos ao mesmo tempo. Eu vou começar pelos que interessam menos, né? Corinthians e Juventude, o pior jogo da rodada sem dúvida nenhuma. A expectativa era essa já, que fosse o pior jogo, porque o Corinthians não tinha nada para disputar e o Juventude também não, já estava rebaixado. Corinthians com a cabeça na semifinal da Copa do Brasil, fez um campeonato bem ruim, né? Terminou ali em 13º lugar, poderia ter terminado um pouco melhor caso vencesse. E não era tão difícil ganhar do Juventude rebaixado, em casa, jogando em Itaquera. Ah, mas o Corinthians, como você falou, tá pensando na Copa do Brasil, poupou. Ok, mas ainda assim estava em casa e o Juventude não tinha ânimo nenhum para jogar esse jogo. Se jogasse em casa ainda, né, querer terminar o campeonato com dignidade, não era o caso. Terminou empatado, o Corinthians saiu na frente, gol do José Martínez, e o Edson Negueba empatou para o Juventude, final 1-1. Outro jogo que não valia nada, mais uma vez envolvendo um rebaixado e outro time que fez uma campanha bem aquém nesse campeonato, que é o Grêmio, mas ele termina bem o campeonato, vencendo por 4-0 o Sport, e o torcedor do Grêmio já nem estava ligando para esse jogo, né? Porque realmente não valia nada, o Grêmio não estava disputando absolutamente nada, a não ser uma vaga na Sul-Americana, que já estava quase garantida, e o torcedor do Grêmio estava preocupado mesmo, era ver o Inter ser rebaixado, era isso que o torcedor gremista queria ver nesse domingo, mas também não conseguiu, né? Porque o Internacional, antes tem mais um jogo que não valia nada, que era Atlético Mineiro e Vasco. O Vasco até queria a vaga na Sul-Americana, ou não queria, porque mandou o time todo reserva. E eu disse aqui que devia ter mandado mesmo. Não tinha por que jogar com o time titular. Mas também não precisava perder de 5-0, né? Para um Atlético Mineiro que fez uma temporada muito ruim de novo. O ano passado ainda foi mascarado pela final da Libertadores da Copa do Brasil, apesar de não ter vencido nenhum. Nesse ano, é um ano onde o Atlético só conquista o campeonato estadual de novo. Pode ver o seu rival ganhar a Copa do Brasil, da qual ele foi vice ano passado. E o Atlético ainda teve o vice da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, uma campanha ridícula, correndo o risco de rebaixamento, até mesmo a rodada passada. E agora, na última rodada, eles se despedem do seu torcedor na Arena MRV, com um público bem baixo, por sinal. Mas eles se despedem com uma goleada de 5-0 para cima do Vasco, muito condicionada por conta não só do time reserva do Vasco, mas principalmente pela expulsão do Hugo Moura aos 31 minutos. O Galo já estava vencendo por 1-0, gol do Júnior Alonso, gol bizarro também ali com... a zaga do Vasco tinha melhorado com o Cuesta e Robert Renan. Nesse jogo, obviamente, eles foram poupados. E não é nem que eles venham jogando muito bem, né? Nas últimas partidas, o Vasco não tem ido tão bem, exceção a goleada contra o Internacional, que na verdade é mais mérito do Inter do que mérito do Vasco. Não que não tenha mérito, mas a fase do Inter estava terrível. E o Inter talvez tenha até que agradecer o Vasco, porque se não fosse o Vasco golear ali o Inter, talvez o Ramon Dias tivesse ficado até o final e o Inter tivesse caído. Mas tá aí, o Hugo Moura expulso de novo, não é a primeira vez no ano que ele é expulso de uma forma bizarra. Uma entrada criminosa pelas costas do Dudu,
pegando a canela dele. Cartão vermelho foi pouco, né? Podia ter saído pra delegacia. E aí depois disso o Hulk faz um gol de falta na sequência. Nessa hora eu troquei de canal. Eu comecei assistindo esse jogo mesmo sabendo que não valia nada, mas assim, o restante também não estava tão interessante. Depois começou a ficar mais, né? E aí tá saindo gol ali, saindo gol aqui. Eu não vou ficar vendo o Vasco. Já percebi que se encaminhava para uma goleada. A maior goleada da história, inclusive, desse confronto. Mais um jogo que não valia nada. O Atlético confirma a classificação para a Sul-Americana. O Vasco também. Mas ele ainda pode ir para a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil. O que pega é o seguinte, né? Como é que o Vasco chega para enfrentar o Fluminense, que está numa excelente fase, vindo de uma goleada dessa? Ah, mas era o time reserva, ok, né? Não tinha titular nesse time. O Verratti não é mais titular. Inclusive ele saiu pé da vida quando teve que ser substituído porque o Gumoro foi expulso. Eu não sei qual vai ser o clima do Vasco na quinta-feira, né? Tem que mudar muito. A coletiva do Diniz também foi um desastre. Muito por conta das perguntas ali dos influenciadores, que sempre são ruins, eu acho. São mais ataques do que perguntas. Mas o Diniz também não mandou bem nas respostas. Eu espero que o Vasco consiga melhorar até quinta-feira. Porque o Fluminense está numa grande fase e confirmou já a sua classificação para a fase de grupos da Libertadores sem precisar do título da Copa do Brasil. Então acho que eles vão vir muito mais leves. Apesar de que talvez, né, tenha a pressão do favoritismo que foi jogado agora para eles. O que antes era um jogo equilibrado, agora o Fluminense está aparecendo bem mais favorito. E ele já tinha certo favoritismo, né? Mas isso volta a apontar agora. Bom, para um jogo que não valia nada, eu até comentei bastante sobre ele, né? Teve aí o golaço de falta do Hulk, 2 gols do Dudu e um gol contra que eu nunca vi igual do Vitor Luiz. Que gol contra foi esse, cara? Parecia aqueles bugs do FIFA. Eu nunca vi um gol contra assim na vida real, não. Mas o Vitor Luiz fez. Deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui que não valeu nada. Não, agora já são jogos que valeram algo, né? O Santos e Cruzeiro, o Santos já estava praticamente salvo. Um empate bastaria para confirmar o Santos na Série A. Até mesmo a derrota poderia salvar o Santos, porque no saldo de gols o Inter estaria pior, o Vitória estaria muito pior. E esses dois se salvaram também, né? O Ceará estaria pior, por um ponto ali de saldo, menos 5 do Santos contra menos 6 do Ceará. Então o Santos, só um desastre para rebaixar o Santos nessa última rodada, se ele não tivesse vencido, né? Mesmo que ele perdesse o jogo. Mas ele venceu, fez sua parte, contra o Cruzeiro também reserva, pensando na Copa do Brasil. O Cruzeiro que fez uma campanha boa, terceiro lugar. Quem é? Pera aí. Já volto aí, rapaziada. O microfone tá ligado, né? O microfone tá ligado. Então, eu estava falando de Santos e Cruzeiro, né? Vitória contra o Cruzeiro que tá focado na Copa do Brasil, né? Diz boa campanha, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, chegou a disputar o título, liderou algumas rodadas, apesar de no final não ser contabilizada, porque o Palmeiras tinha vários jogos atrasados, o Flamengo também, então na prática o Cruzeiro não liderou rodada nenhuma. Mas momentaneamente ele teve ali na sombra pelo título, tinha uma chance mínima até a penúltima rodada, antepenúltima. Bom, destaque da partida foi o Tassiano com 2 gols. O Neymar jogou bem, tinha feito 3 gols na partida anterior contra o Juventude. Ele que estava jogando aí no sacrifício, vai passar por uma cirurgia agora, nos próximos dias. E não confirmou a permanência no Santos para a próxima temporada, mas disse que a última missão dele é a Copa do Mundo. E que ele tá apto, né? Ele falou lá com o Bruno Formiga,
Agora depende do Ancelotti o convocar, mas ainda depende dele mostrar futebol, né? Porque o Neymar, é verdade que em vários momentos ele não esteve saudável em campo, mas teve momentos que ele esteve em campo e não entregou muito. Nesses últimos jogos, e não estando 100%, ele entregou. E foi sim importante para o Santos escapar desse rebaixamento e ainda de quebra ganhou uma vaga na Sul-Americana, o que eu nunca sei dizer se é bom ou ruim. Baseado no desempenho dos brasileiros nas últimas temporadas da Sul-Americana, eu acho que jogar a Sul-Americana é ruim, não é bom. Porque ninguém tá ganhando. Tá lá só enchendo o calendário, e aí, por acaso, você tira um pouco de atenção no Campeonato Brasileiro, faz uma campanha ruim e não ganha a Sul-Americana também. Que em tese parece um título mais fácil, mas na prática não tem se mostrado assim, né? Mas de qualquer maneira é um dinheiro que entra e o Santos não pode recusar o dinheiro, né? É um dinheiro pela classificação, pela participação, transmissão e tudo mais. Agora, o Neymar não confirmou a permanência, o presidente do Santos disse que quer renovar com ele, né? O objetivo é renovar com ele pelo menos até a Copa do Mundo, que pra mim, pro Santos não faz sentido. Pro Neymar talvez faça. É o que? Ele vai se aposentar depois da Copa do Mundo? Por que não renova até o final do ano que vem? Custa nada, né? Renova até o final do ano. Porque vamos supor que o Neymar, ano que vem, voltando aí no início da temporada, depois da cirurgia, ele não se machuque mais. E aí ele encaixa perfeitamente no time do Santos. Aí no meio do ano ele vai embora? E num cenário aí ideal, vamos supor um cenário bem utópico, maravilhoso, onde o Neymar vai pra Copa do Mundo, arrebente, o Brasil ganhe. Aí ele vai embora. Por quê? Não vai terminar o ano? Mas se for pra ser um cenário parecido com o desse ano, eu acho que não vale nem a pena renovar, né? Até o meio do ano. Não sei se vale a pena pro Santos, não. Talvez ele ajude no começo, mas como eu disse, se for parecido com esse ano, o Santos vai sofrer de novo. O Vojvoda vai ser mantido para a próxima temporada, acho isso uma decisão correta, né? Ele fez um bom trabalho, salvou o time. Foi importante aí para o Santos permanecer na Série A. E isso é um ponto positivo que o Santos vai ter. Né? A manutenção da comissão técnica, a manutenção de alguns jogadores. Né? Não sabemos se o Neymar vai ser um deles. Mas também vai ter que contratar com certeza, né? Bom, Vitória venceu por 1 a 0 o São Paulo e escapou do rebaixamento. Vitória começou a rodada dentro da zona, mas conseguiu sair. Gabriel Baralhas marcou o gol do Vitória, que por um momento colocava o Inter rebaixado, né? O Baralhas que já jogou lá no Inter e foi dispensado. Mas o Inter também venceu o Bragantino por 3 a 1. O Bragantino que na rodada passada tinha feito 4 a 0 no Vitória. E aí surgem aquelas especulações de mala branca, mala preta. A mala branca não é ilegal, e é aquela história que eu sempre falo, né, do que é ilegal não é imoral e do que é imoral não é ilegal. A mala branca é um incentivo para que um time que não tem talvez tanta vontade de vencer, vença, como é o caso do Palmeiras contra o Ceará, 3 a 1. O Ceará estava ali lutando contra o rebaixamento junto com o Internacional e o Palmeiras não disputava mais nada no campeonato. Só que aí, mesmo com o time reserva, eles vão lá e ganham do Ceará no Castelão, de virada. O Pedro Raul fez o primeiro gol do Ceará, o Palmeiras virou. O empate veio logo depois e a virada no segundo tempo. Talvez tenha rolado uma bala branca pro Palmeiras. Por parte do. Não só do Inter, né? O Vitória também era interessado. E aí, no caso, o time pode receber de todo mundo, né? Ó, o Vitória tá interessado, o Fortaleza tá interessado. E aí o Palmeiras recebe todo mundo e joga. Mas como isso, a mala branca não é legal. A mala preta, né? Você pagar o seu adversário para perder para você, para abrir as pernas, aí já é uma coisa que seria ilegal, né? Não só imoral. Por isso a diferença de cor, daqui a pouco vou enquadrar isso como racismo, né? Por que a mala preta é ruim e a mala branca é legal, né? Vamos igualar isso como racismo daqui a pouco. Mas são esses os termos. E para muita gente o Bragantino abriu as pernas pro Inter. Recebeu incentivo para jogar contra o Vitória e para depois abrir a perna com o Internacional. Pode ser que tenha acontecido, né? Que o Inter realmente tenha mandado a mala branca pra jogar bem contra o Vitória. Na sequência aproveita e não joga nada contra a gente, né? E terminou 3 a 1 com uma atuação realmente horripilante do Bragantino, né? Só o golaço do John ali que salvou essa atuação do Bragantino. Atuação terrível do goleiro Cleiton. Pra variar, né? Porque ele já não é bom mesmo. Eu não acho que ele falhou, porque eu acho o Cleiton goleiro fraco, sempre achei.
O Botafogo venceu o Fortaleza por 4-2, um jogo mais maluco aí da rodada. E o Fortaleza, que vinha de uma grande arrancada, 4 vitórias seguidas nos últimos jogos, precisava vencer para permanecer na Série A, só que o Botafogo também estava muito interessado na vitória para jogar a Libertadores diretamente na fase de grupos, sem precisar passar pela pré. Então o Botafogo venceu, ainda não conseguiu a classificação confirmada para a fase de grupos da Libertadores, vai depender aí ou do rival Fluminense ou do Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil para o Botafogo ser abençoado com essa vaga. Mas a parte dele ele fez, né? Precisava vencer para ficar ali à frente do Bahia, apesar que ele poderia ter ficado empatado com o Bahia, ou o empate fosse suficiente para o Botafogo, já que o Bahia jogou com o próprio Fluminense, que era outro interessado nessa vaga e já conseguiu. Vencendo por 2-0 o Bahia, um golaço do Paulo Henrique Ganso e um gol também do Thiago Silva. Então, já foram todos os jogos, né? Já falei de todos os jogos. Só para destacar, o Neymar na entrevista pós-jogo também falou que nunca tinha pedido ajuda, que o mental dele foi pro zero aí nesses últimos jogos, depois da partida contra o Flamengo no Maracanã, né, onde ele realmente teve uma atuação muito ruim, não só tecnicamente como jogador, mas também como líder no campo ali, né, e foi muito criticado. Algumas críticas ali talvez tenham passado do ponto, ele sentiu. E eu talvez em outro momento eu fizesse uma crítica exagerada, mas nesse momento eu entendo essa questão mental, porque ultimamente eu também mentalmente eu acho que preciso até. Eu acho que o Neymar mandou bem nessa entrevista, né? Talvez faltou um pouco assumir a culpa também, que ele teve um pouco de responsabilidade ali, né? Mereceu as críticas, mas às vezes realmente passa o ponto e o cara tem que aceitar que precisa, ou que tá mal, né? E ele aceitou e nesses últimos jogos fez um sacrifício pelo joelho ali e conseguiu ajudar o Santos. Vamos à classificação final então do campeonato. Flamengo campeão, 79 pontos. Palmeiras vice-campeão com 76. Cruzeiro, terceiro colocado com 70. O Mirassol ficou em quarto lugar com 67. Que campanha do Mirassol, a grande sensação desse campeonato, sem dúvida nenhuma. Na minha seleção do campeonato teriam aí talvez 2 jogadores do Mirassol, eu diria o Walter e o Reinaldo. E se você quiser colocar outros, talvez até, mas são os mais midiáticos e que realmente fizeram a grande diferença. O Reinaldo, um dos artilheiros do campeonato, várias assistências também. E o Walter também um ótimo goleiro. E num campeonato onde não teve um goleiro assim que foi unanimidade pra mim, eu talvez ficasse com o Walter aí como o goleiro da seleção. Acho que ele foi mais importante pro Mirassol do que o Rossi foi pro Flamengo. Ele foi fundamental na Libertadores, no Brasileiro nem tanto, né? Inclusive, até entregou a paçoca naquele jogo contra o Fluminense. O Fluminense que ficou em quarto lugar com 64 pontos. O Botafogo, sexto lugar com 63. Bahia, sétimo com 60. O Bahia vai para a Libertadores, não tem chance de conseguir uma vaga direta na fase de grupos. O Botafogo ainda pode conseguir, caso o Fluminense ou o Cruzeiro ganhem a Copa do Brasil. Porque esses já estão diretos na Libertadores e um deles ganhando a Copa do Brasil aumenta mais uma vaga direta. E também aumenta o G7 para G8. São Paulo poderia entrar na pré. Então São Paulo e Bahia... São Paulo e Bahia não, né? São Paulo e Botafogo torcem muito para que Cruzeiro ou Fluminense ganhem a Copa do Brasil. O Grêmio é o nono colocado, ficou em nono com 49 pontos. Corinthians não, pô. O Corinthians estava aí, né? Começou a rodada aí, mas perdeu 3 posições. O Bragantino ficou ali com 48, então em décimo. Atlético Mineiro também com 48 em 11º. Santos 47 em 12º. Corinthians também. Vasco ficou em 14º lugar com 45. Olha só, o Vasco terminou atrás do Santos, né? Mesmo vencendo os 2 jogos, com aquele 6-0. O Vasco acabou terminando atrás do Santos e do Atlético, que estavam atrás dele antes da rodada começar, né? E eu quero destacar aqui o número de gols sofridos pelo Vasco, né? 60 gols sofridos. Marcou 55, foi o quarto melhor ataque da competição, junto com o Cruzeiro. Mas a defesa, né? Pô, marcou 55, sofreu 60, sofreu mais que marcou, é inacreditável isso. E perdeu mais do que venceu também. O Vasco teve 13 vitórias, 19 derrotas. E olha, teve 2 times rebaixados que não perderam tanto assim. O Ceará perdeu 17 e o Fortaleza também. O Vasco perdeu 19. É que não empatou tanto, e às vezes eu digo que empatar é pior que perder. Claro, se você não vencer também. O Vasco venceu 13, empatou 6 e perdeu 19.
O Vitória ficou então com 45 pontos em 15º lugar. O Internacional em 16º com 44. E só esses times ficaram na zona do nada, né? Não vão disputar nem Sul-Americana nem Libertadores. É a parte mais difícil de ficar da tabela, né? A zona do nada. E os rebaixados então foram Ceará, Fortaleza, a dupla do estado do Ceará. Vai jogar a Série B em 2025. Uma pena aí esse clássico, né? Pelo menos ele vai ter na Série B, né? Eles vão se enfrentar na Série B. Mas é um clássico sempre muito bacana. A verdade é que os outros times comemoram pelo fato de não ter que viajar, né? Uma viagem muito longa até o Ceará. E são duas, né? Para enfrentar Ceará e Fortaleza. Dessa vez são menos duas, então. A viagem mais longa que os times que estão concentrados em sua maioria no eixo sul-sudeste vão fazer vai ser para enfrentar o Remo lá no norte, já que o Remo subiu junto com o Coritiba, o Atlético Paranaense, dois times do Paraná, caem dois do Ceará e sobem dois do Paraná. E subiu também a Chapecoense, de Santa Catarina. Então rebaixados Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, promovidos Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. Caio Jorge termina como artilheiro do campeonato com 21 gols. Arrascaeta termina com 18. Vitor Roque com 16. Pablo Verrete e Ryan com 14. Sendo que o Verrete marcou a maioria no primeiro turno e o Ryan a maioria no segundo. Arrascaeta termina com 14 assistências. É o craque do campeonato, né? O cara que mais participou de gols. Foi também o Rei da América. Decisivo também na Libertadores. Mas no Brasileirão é indiscutível. Lucas Piton e Paulo Henrique do Vasco ambos ficaram com 8 assistências. O John do Atlético. John do Bragantino ficou com 7 também. Caio Jorge do Cruzeiro e Maurício do Palmeiras. O jogador que mais levou cartões amarelos nesse campeonato foi o Alexander Barbosa, do Botafogo. 14 cartões amarelos. E quem mais tomou cartões vermelhos foram vários jogadores aí, entre eles Hugo Moura, que foi expulso nessa última rodada também. Então é isso, galera. Terminou o Brasileirão. Parabéns para o Flamengo pelo título. Parabéns para o Mirassol pela grande campanha. Vai estar na Libertadores ano que vem. Não imagino que vai fazer uma campanha tão boa no Brasileirão, até porque vai ter um calendário muito mais puxado. Mas quem sabe surpreenda na Libertadores. Surpreenda até mesmo de novo no Brasileirão. Vou torcer para que o Mirassol permaneça na Série A, né, porque vai ser um ano mais difícil certamente em 2026. Dá parabéns pro Palmeiras pelo vice, mais uma vez ter disputado o título, né? Tem sempre disputado o título com o Abel Ferreira, ganhou 2 vezes e 2 vezes terminou em segundo lugar. O Cruzeiro também está de parabéns pela campanha. O Fluminense teve lá o período da saída do Renato Gaúcho. O Zubeldia talvez tenha demorado um pouco para se acertar, mas termina bem o campeonato. O Botafogo, acho que o David Ancelotti também se acertou ali no finalzinho. Há dúvidas sobre ele no ano que vem, se ele vai para a Copa do Mundo como auxiliar do pai na seleção brasileira, mas é o que tudo indica, né? Ele já falou dos planejamentos para a pré-temporada. Ele continua no Botafogo. Enfim, o restante dos times, né? O Bahia também, mais uma vez classificado para a Libertadores, está de parabéns. Ali do São Paulo para baixo, eu não vou dar parabéns para ninguém, né? Vou dar parabéns ao Internacional por ter se salvado. Parabéns para Abel Braga, que talvez até a fala dele, que gerou polêmica quando ele chegou, tenha sido planejada. Vocês pararam para pensar nisso? Que talvez tenha sido para tirar o foco do time, jogar toda a responsabilidade nele, né? Todos os holofotes foram para cima da fala dele, ninguém lembrou mais da situação do Inter. E agora, né, querem até um busto para ele lá no Beira-Rio, que acho que é merecido, né? Ganhou o maior título da história do clube e evitou que o time sofresse mais uma vez a vergonha de ser rebaixado como foi em 2016. Aceitou um desafio ali muito difícil e conseguiu. A gente falou da mala branca, mas mala branca é uma coisa, a mala preta não foi comprovada, né? E é isso, diz aí como é que seu time se saiu. Deixa o like na live, deixa o like no vídeo aí, no corte que você está assistindo. E ano que vem tem mais Brasileirão. Vamos ver se o canal continua até o final dele.